Bom, gente, eu vou já dar início aqui às nossas entrevistas. O professor já está aqui, João César de Castro Rocha, para conversar com a gente. Ele vai ter que sair um pouquinho mais cedo e eu vou saudá-lo. O historiador, escritor, professor de literatura comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, João César de Castro Rocha. Professor, bom dia. Bom dia, Anderson. Uma alegria voltar a conversar com você. Nossa, contar aqui com a sua participação no programa. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente para falarmos um pouco sobre esse momento político que o nosso país atravessa, viu, professor? Porque a gente está aí há menos de 2 meses das eleições presidenciais. A campanha começa daqui a menos de uma semana. No próximo dia 16 a gente já terá oficialmente a campanha iniciada e o presidente Lula passa por um momento agora de uh, talvez estabilização da sua campanha, ou pelo menos nas intenções de voto, e o que a gente vê, de acordo com as últimas pesquisas, é um avanço do Flávio Bolsonaro diante desse panorama que está colocado. A gente teve ali uma perda de espaço da extrema-direita a partir das denúncias envolvendo o Banco Master, essa participação aí, esse diálogo próximo do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcar, essa tomação de dinheiro, na verdade, do candidato do PL à presidência da República, e o que a gente vê nesse momento é uma tímida recuperação do Flávio Bolsonaro se aproximando ali do presidente Lula nas pesquisas de intenção de voto que foram divulgadas na última semana. Eu já quero começar uma análise sua a respeito desse momento político que o país atravessa. Como é que o senhor vê essa situação envolvendo a aproximação do Flávio Bolsonaro nas pesquisas a menos de 2 meses do processo eleitoral? Isso preocupa de alguma forma, professor? Vamos lá, Anderson. Eu já estava escutando o programa. Me parece que a questão central desta eleição, claro, a soberania estará em jogo, mas eu não creio que esse tema possa empolgar, de fato, uma parte considerável do eleitorado. E nós vivemos uma situação única no Brasil, na história do Brasil, em que, pela primeira vez, há uma parcela significativa de políticos e do eleitorado que não vê com horror a possibilidade de uma intervenção norte-americana. Nem em 1964 as coisas foram feitas tão às claras. A atuação do embaixador Lincoln Gordon foi uma atuação de bastidores. Hoje, o Marco Rubio e o Trump não têm nem nada de bastidores. Não sei se você viu essa notícia hoje de manhã, Anderson, mas um deputado norte-americano, um deputado radical norte-americano, de extrema-direita, como há tantos no Brasil, chamado Carlos Jiménez, publicou uma foto em que ele fazia uma montagem do Nicolás Maduro preso no aeroporto. Ele tornava o presidente Lula preso no avião, no helicóptero, indo para os Estados Unidos e dizendo: Brasil, o que espera o Brasil. E boa parte dos bolsonaristas reproduz esta imagem com orgulho. É uma situação única na história do Brasil. Nunca tivemos uma geração de políticos tão vende-pátrias quanto essa geração bolsonarista. E, no entanto, Anderson, o Flávio Bolsonaro continua competitivo. É um mistério. Esse mistério, eu creio, toca no verdadeiro ponto central desta eleição. É que nós enfrentamos agora o limite máximo do chamado lulismo, isto é, na conceituação do André Singer. Que limite é esse, Anderson? Veja, quando o presidente Lula, nos 2 primeiros governos, deixou o poder, ele saiu com uma aprovação acima dos 80%, o que ainda hoje é um recorde que não se encontra em nenhuma democracia moderna dos últimos 50 anos. Agora, no seu terceiro mandato, o presidente Lula só recentemente conseguiu superar a taxa de desaprovação. Ele tem uma taxa de 48% de aprovação e uma taxa de desaprovação de 47%. A diferença salta aos olhos. O limite do lulismo que eu me refiro é que, ou num quarto mandato, o presidente Lula compreende que, nas atuais circunstâncias da política brasileira e da radicalização mundial, que não há mais espaço para acordos macunaímicos, para conciliações improváveis, que a partir de 1 de janeiro de 2027, se ele for reeleito, que o mandato deve se pautar pelo conflito dentro das regras democráticas, isto é, que nós tenhamos um governo que seja decididamente de centro-esquerda. Isto deverá implicar necessariamente que, se no plano de governo
a aderência ao ajuste fiscal é compreensível, porque imagine, Anderson, se houvesse no plano de governo do presidente Lula uma referência concreta contra o ajuste fiscal. Primeiro, seria inconstitucional, a partir do que o Michel Temer fez. O Michel Temer criou uma emenda constitucional que obriga ao equilíbrio fiscal. Algo raro que não existe em nenhum lugar do mundo, só no Brasil, que isso esteja incluído na Constituição. Mas a única esperança, a partir de 1 de janeiro de 2027, é que nós tenhamos um governo de centro-esquerda. Caso contrário, Anderson, nós vamos apenas estar esquentando a cadeira do Palácio do Planalto para o Tarcísio de Freitas em 2030, que virá com uma força irresistível. Por quê? Para o povo, é muito claro. Por que votar num discurso que é radical numa prática que é absolutamente conservadora? Professor, essa sua questão que o senhor levantou é importante. Eu queria saber do senhor, é possível a gente ter pelo menos um governo de centro-esquerda combinado com essa lógica fiscalista que limita o investimento público, a manutenção desse arcabouço fiscal? Como eu citei aqui logo na abertura, na última sexta-feira, a chapa Lula-Alckmin foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, lançou o seu programa de governo e esse programa traz justamente a manutenção do arcabouço fiscal, dessa lógica aí de corte de gastos no nosso país. É possível ter um governo de centro-esquerda num cenário onde a gente mantém o fiscalismo, a manutenção, acima de tudo, dos interesses do andar de cima com esse corte de gastos, como eu inclusive citei aqui. Os pisos da saúde e da educação estão em risco a partir dessa dinâmica de corte de gastos. O próprio Dario Durigan, ministro da Fazenda, já avisou que isso deve ser ampliado para o próximo período. Dá para fazer um governo de centro-esquerda mantendo o arcabouço fiscal? Não. Só há uma possibilidade. É que o governo disponha de força política para criar novas fontes de receita. E só há uma forma de criar novas fontes de receita. É preciso taxar as bets, que se quiserem continuar no Brasil, tem que pagar pelo menos 50% de impostos. É preciso uma reforma tributária compreensiva, é preciso que os dividendos, que os bancos e outras grandes empresas comecem a pagar imposto sobre os dividendos, como, por exemplo, acontece nos Estados Unidos. É preciso que os bilionários, de fato, paguem imposto. É preciso que o Estado volte a ter capacidade de investimento. Porque na atual situação, eu vou repetir, sem a figura do presidente Lula, que é o maior líder político da história do Brasil, sem a figura do presidente Lula, não há nenhuma possibilidade de qualquer outro candidato levar adiante um governo que, no mínimo, seja um governo que tente administrar a crise. Ontem houve o debate entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. Não sei se você assistiu ao debate, Anderson. O debate deixa claro que não há nenhuma outra figura, no momento, que tenha capacidade de enfrentar a extrema-direita. É só o presidente Lula. Mas o presidente Lula participará da sua última eleição. A única possibilidade de enfrentar a extrema-direita não é com nome, é com projeto. E o único projeto que pode barrar a extrema-direita de tornar o país definitivamente uma sucursal norte-americana, de condenar o país a um subdesenvolvimento eterno, o único projeto capaz de barrar isto é um projeto de centro-esquerda. Eu digo de centro-esquerda, Anderson, porque não há condições objetivas no Brasil para o governo de esquerda. Mas um governo de centro-esquerda pode ser uma alternativa objetiva para o início da mudança necessária. Professor, criar novas fontes de receita não resolve o problema do arcabouço fiscal. Essa é a grande questão. A gente vai ficar com um investimento público limitado aos 2,5% além da inflação do país, ou seja, é algo muito limitado. A gente precisa, acima de tudo, tentar derrubar o arcabouço fiscal. Eu não tenho esperança, sinceramente, de que a gente consiga eleger um Congresso, mesmo que de centro-esquerda. Mas eu acho que, acima de tudo, o presidente da República, nesse último mandato dele, o Lula, ele deveria ampliar o diálogo com a classe trabalhadora e, acima de tudo, denunciar o que está acontecendo no país. Eu vejo muito pouco esse contato do Lula com o povo, esse diálogo. Ele, no lançamento da campanha dele, da candidatura dele lá, 10 dias atrás, ele citou que, aliás, pouco mais de uma semana, 8 dias atrás, ele citou que agora nós teríamos o Lulinha Porreta e não mais o Lulinha Paz e Amor. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa declaração do presidente. Na sua avaliação, o que é que representa essa fala do Lula dizendo que no próximo mandato nós teremos o Lulinha Porreta? Como é que o senhor entende essa declaração dele?
Do ponto de vista do histórico do presidente Lula, essa é uma estratégia muito inteligente que ele usa desde sempre. Há uma radicalização do discurso por uma prática que é conciliadora, o que é algo muito importante e faz parte da tradição sindicalista do presidente Lula. Um sindicalista radicaliza no discurso e busca na mesa com os patrões negociar algo favorável para o sindicalista. Essa lógica é perfeitamente válida para um sindicato, Anderson. Ela não necessariamente funciona para um país. Se me permite dizer de outra forma, vamos lembrar rapidissimamente o 13 de março de 1964, ou seja, o famoso discurso da Central do Brasil, quando João Goulart radicalizou ao máximo o discurso e prometeu a implementação das reformas de base. Uma reforma já havia sido implementada, devemos reconhecer. Em janeiro de 64, ele havia, por decreto, estabelecido o Programa Nacional de Alfabetização, que seguiria, nos termos do decreto, o sistema Paulo Freire. E foi uma das razões da antecipação do golpe, porque o número de alfabetizados alteraria o mapa eleitoral para as eleições presidenciais de 1965. Até então, só alfabetizado votava. E com o método Paulo Freire, haveria um aumento, supõe-se, de 30% do eleitorado, que muito provavelmente seria favorável à reeleição do João Goulart. Em 13 de março, o João Goulart radicaliza o discurso. 2 semanas depois, há um golpe de Estado. O que faz o João Goulart? Nada. Ele diz que quer evitar um banho de sangue e que por isso ele não autorizou nenhuma reação das Forças Armadas legalistas. O banho de sangue veio e o João Goulart acabou sendo assassinado pela ditadura, envenenado pouco a pouco no Uruguai. Que o presidente Lula diga que ele será o Lula porreta é ótimo se de fato o for. A questão do arcabouço fiscal é complexa, Anderson. Ela exigirá... Por que é complexa? Eu estou totalmente de acordo com você. Eu estou pensando em termos práticos. Em termos práticos, o arcabouço fiscal foi estabelecido por Michel Temer como proposta de emenda constitucional. Será necessário uma outra proposta de emenda constitucional para romper com o arcabouço fiscal. Anderson, você consegue imaginar o burburinho que haveria, os gritos e desespero da mídia corporativa, os gritos e desespero da Faria Lima? Só há uma forma de tentar romper com o arcabouço fiscal. É se, a partir do 1 de janeiro de 2027, se o presidente Lula aprender com a lição do Andrés Manuel López Obrador. Veja, o ex-presidente do México, que elegeu a sua sucessora, a Cláudia... Desculpe, estou gripado, a Cláudia Sheinbaum, todas as manhãs, às 7 horas da manhã, convocava uma reunião de imprensa e só falava nesse horário. Eram as famosas manhaneiras, as alvoradas. Por que o López Obrador fez isso? Porque ele sofreu, durante toda a sua carreira política, uma campanha terrível de difamação. Dessa forma, falando de manhã às 7 horas da manhã, ele pautava a imprensa, e não o contrário. Mas mais do que isso, Anderson, ele politizava a gestão pública. Esse é o ponto central. Me parece que falta ao governo do PT a politização da gestão pública. Mas o que é politizar a gestão pública? O presidente Lula, que é muito melhor comunicador do que nós dois, juntos, multiplicados e somados, o presidente Lula tem que vir mais frequentemente ao público, tem que convocar programas da cadeia de rádio e televisão. Deveria, por exemplo, denunciar que a escala 6x1 parou no Senado. Deveria denunciar que com o arcabouço fiscal, tal como foi montado, não é possível investimento público verdadeiro. Deveria denunciar que não é possível que, por exemplo, quando houve a ameaça do tarifaço, o Congresso e o Senado aprovaram em 48 horas a proposta do BNDES de colocar à disposição dos exportadores prejudicados 40 bilhões de reais. Na semana seguinte, o mesmo Congresso vetou uma medida provisória do presidente Lula que asseguraria 24 bilhões de reais extras para investimento, porque envolvia a taxação de bets. O presidente Lula deveria ter convocado uma cadeia de rádio e televisão e dito à população o que está acontecendo. Então, a ideia do presidente Lula de que ele sempre conseguirá, em última instância, por exemplo, o que aconteceu com a indicação do Jorge Messias. O Ricardo Couto escreveu um texto dizendo que a responsabilidade maior era do presidente Lula, porque ele acreditou até o último momento
no seu famoso poder de sedução, que ele ligaria para o Davi Alcolumbre na última hora e resolveria o problema. O governo sofreu a sua maior humilhação, a maior humilhação do presidente Lula em já 12 anos de poder. Desde Floriano Peixoto, não se negava, não se recusava um indicado ao Supremo Tribunal Federal. Se o presidente Lula perder a eleição, ele perdeu uma indicação do STF. Pode surgir um outro terrivelmente evangélico, se o Flávio Bolsonaro vencer. Então, me parece que o presidente Lula precisa compreender, mas desesperadamente, que a situação política mudou, que com a atual radicalização não há compromisso que seja mantido. Com a atual geração de políticos, nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, se houvesse um acordo de bastidores do presidente Lula com o PSDB, esse acordo, em 99% dos casos, era mantido. Hoje, Anderson, se você fizer um acordo com a base bolsonarista, eles vão trair o acordo. Não existe acordo que se mantenha, não há compromisso que seja inviolável. Então, as circunstâncias políticas mudaram. Me parece que só há uma condição. A condição é politizar o debate público. Para politizar o debate público, tem que trazer o povo, tem que interessar o povo, uma vez mais, nas questões políticas. Agora, professor, a grande pergunta que fica, e vem inclusive do nosso chat, eu quero colocar aqui na tela, é a seguinte, diz aqui a Eliana Young: o Lula quer mobilização popular? Eis a questão. O senhor entende que o petista está disposto a fazer essa disputa acima de tudo, trazer o povo para o debate público, porque foram 3 mandatos até aqui, estamos terminando aí o 3º mandato, e nada muito significativo nesse sentido. Até mesmo a defesa pelo fim da escala 6x1, ela tem sido muito tímida, eu diria, por parte do governo. Não há uma cobrança mais firme em relação ao Davi Alcolumbre para ele pautar esse tema lá no Senado Federal. O presidente do Senado sentou em cima do fim da escala 6x1. Há interesse do presidente Lula em politizar, em construir mobilização popular nesse próximo mandato? Vamos lá. Não houve no 3º mandato. Isso é uma evidência incontestável. Eu acho que é um grande erro. Me parece, Anderson, que boa parte do Partido dos Trabalhadores não superou o trauma de 2013. O que foi o trauma de 2013? Aquelas manifestações multitudinárias que principiaram como manifestações, em tese, progressistas, mas que rapidamente o governo perdeu completamente o controle. Nunca teve, na verdade, mas não apenas não teve o controle das manifestações, como rapidamente as manifestações foram apropriadas pela extrema-direita. Das manifestações que principiaram com o MPL, Movimento Passe Livre, rapidamente emergiu o MBL, Movimento Brasil Livre, que do rescaldo daquelas manifestações que acabaram se transformando num grande libelo antipolítico e antissistema, o MBL realizou manifestações ainda maiores com efeito prático muito concreto: o impeachment da presidente Dilma Rousseff, o golpe de Estado em 2016. Me parece, portanto, que existe ainda, por parte do Partido dos Trabalhadores, um receio pela impossibilidade de controlar um movimento de ruas, uma vez que haja uma massa nas ruas. Se não houver uma organização muito sólida, você não tem... É uma ventania, você não tem como controlar a direção da rosa dos ventos. Então, isso é um problema concreto que a esquerda precisa superar, porque os 2 momentos, durante o 3º governo do presidente Lula, os 2 únicos momentos em que houve uma aposta nas ruas, a aposta foi vencedora. A escala 6x1, o movimento Vida Além do Trabalho e as manifestações contra a PEC chamada PEC da bandidagem. Me parece que nós estamos enfrentando o limite do lulismo. Não é possível continuar desta forma. Daqui a pouco vamos falar do meu livro, não é isso, Anderson? Vamos sim, professor. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o seu livro. Não tem pressa nenhuma. É que eu quero ilustrar o que você está dizendo com um autor francês que tem tido uma recepção muito boa no Brasil e que no meu livro é um ponto-chave para essa questão que você mencionou, que é o Edouard Louis, numa pequena novela chamada Quem Matou Meu Pai. Não é uma pergunta, Anderson, é uma afirmação. E é um momento do livro que ele diz quem matou o pai dele. Agora, é bom que você esteja sentado, Anderson. Ele diz assim: Hollande, Macron, Sarkozy,
Mitterrand, Giscard d'Estaing. Aí você leva um susto, você fala, como assim? Como é que você pode dizer que quem matou o pai, isto é, um governo que foi retirando pouco a pouco os subsídios dos mais vulneráveis até chegar a um ponto em que é impossível o mínimo de dignidade para viver? Então, quem matou o pai do Edouard Louis? Porque o pai do Edouard Louis era um homem forte, viril, que tinha na sua masculinidade uma espécie de trincheira da sua identidade. O filho era homoafetivo e ele tinha uma relação péssima com o filho. E o orgulho dele era o trabalho na fábrica, um trabalho pesado, porque ele era homem. Um dia uma grande pedra cai sobre as costas dele, ele fica inicialmente paralisado, recupera os movimentos, mas se torna um homem fisicamente vulnerável. Acontece algo muito bonito na novela, é que só a partir da vulnerabilidade física ele se reencontra com o próprio filho e começa, de fato, reconhece o seu amor pelo filho homoafetivo. E ele pergunta, quem matou meu pai? François Hollande, presidente do Partido Socialista. François Mitterrand, ícone da esquerda francesa, presidente por 2 mandatos. Nicolas Sarkozy, um modelo máximo de um ultraliberalismo desapiedado, sem nenhuma consideração pelos mais pobres. Emmanuel Macron, uma figura indefinível, mas certamente definida na sua capacidade de defender os mais ricos. Como é que o Hollande, socialista, Sarkozy e Macron mataram o pai do Edouard Louis? Ele dá uma data, agosto de 2017, ele diz, François Macron retirou 20 euros de apoio de subsídio para os mais vulneráveis e, ao mesmo tempo, cortou o imposto dos mais ricos. Diz ele, para o Macron, os pobres nunca são pobres o bastante, os ricos nunca são ricos suficientemente. Percebe o que eu estou dizendo? Olha que coisa grave. Se um governo socialista e um governo neoliberal radical, se ambos, para manter o equilíbrio fiscal, cortam, não aumentam impostos dos mais ricos, cortam o benefício dos mais vulneráveis, que diferença faz se quem está no poder é Hollande ou Sarkozy? Mas quando deixa de haver essa diferença, Tarcísio de Freitas é presidente. É isso. Tarcísio de Freitas, que talvez seja a grande aposta da direita / extrema-direita para as eleições em 2030. Eu acho pouquíssimo provável que Flávio Bolsonaro saia vencedor dessas eleições, mas de toda forma vamos aguardar e vamos, acima de tudo, cobrar para que o presidente Lula adote um discurso responsável nessa campanha. Para a gente fechar o papo envolvendo o presidente Lula, essa campanha, professor, eu queria falar um pouco sobre, como eu citei aqui mais cedo, esse programa de governo que foi lançado para os próximos 4 anos, caso Lula seja reeleito. Um programa que tem 13 capítulos. Eu quero citar aqui para os nossos espectadores quais são os pontos que estão nesse programa. Fortalecer a democracia, a participação social e modernizar o Estado, esse é o ponto 1. Combater as desigualdades, proteger a vida como uma segurança pública eficiente e integrada, garantir o direito à educação para transformar vidas e o país, fortalecer a saúde com equidade, inovação e soberania, ampliar o acesso à cultura e ao esporte como vetores da transformação social, fortalecer o direito à cidade, promover uma economia mais sustentável, produtiva e digital para todas e todos, segurança alimentar e produção agrícola, ampliar a segurança energética e liderar a transição para uma economia de baixo carbono, promover a sustentabilidade ambiental e climática, valorizar o trabalho em suas múltiplas formas e defender a soberania nacional e o protagonismo internacional do Brasil. Não sei se o senhor chegou a ler o programa na íntegra, ele tem 84 páginas, enfim. Mas numa visão mais geral sobre isso que foi apresentado, é um plano que agrada e outra, ele é execuível ao longo dos próximos anos, professor? Olha, eu vou ler aqui para a nossa audiência 2 parágrafos da página 7, Anderson, são curtos. Porque os 2 parágrafos que eu lerei, potencialmente, eles estão em contradição com a manutenção do arcabouço fiscal. Vamos lá. Somos o verdadeiro novo porque enfrentamos o velho sistema que mantém o Brasil no atraso, na desigualdade e na dependência. Queremos continuar perseguindo esses objetivos, o que exige enfrentar as forças políticas do passado, que atuam para conservar privilégios e não democratizar o uso adequado dos recursos públicos, com transparência e foco nas grandes questões nacionais.
Nossa tarefa é derrotar o projeto liberal conservador para seguir construindo um Brasil popular, democrático, soberano e justo. O Brasil que sonhamos e que seja partilhado por todos e todas. Anderson, creio que são 2 parágrafos irretocáveis, de acordo? Sim. É exatamente isso que é necessário. Concorda comigo? Exato. Se esse é o norte, porque isso está logo na introdução do programa de governo, como espécie de arcabouço geral do programa. Se esse de fato é o norte, nós precisamos considerar que não será mais possível um Lulinha, paz e amor e a ideia da conciliação interna. Nós temos que finalmente valorizar o conflito na política brasileira. Conflito dentro das regras democráticas. Só há uma forma de levar adiante um governo que se baseie no conflito com regras democráticas. É a politização da questão pública, é a politização de determinadas questões. Em última instância, há dispositivo constitucional para tanto, Anderson, mas será necessário um desejo real de mudança política. Se houver um impasse definitivo entre uma política que o governo considere essencial e o Congresso, de maneira fisiológica, barre, é possível convocar um plebiscito. Isto é preciso mesmo que nós tenhamos um quarto governo Lula com um elemento que nunca houve nos 3 anteriores. É preciso valorizar o conflito. Caso contrário, vamos lá. O que eu me refiro à crise do lulismo? Então, vejamos. Adversários do presidente Lula. José Serra, em 2002, que não foi competitivo, já ficou bem atrás no primeiro turno, nunca ameaçou no segundo. Geraldo Alckmin, em 2006. Em 2006, nós esquecemos, Anderson, mas o candidato que mais se aproximou do presidente Lula, sendo uma ameaça real, no primeiro turno, foi o Alckmin. De maneira absolutamente excepcional na história política, no segundo turno, o Alckmin teve menos votos do que no primeiro. 2022, uma eleição extraordinariamente acirrada. Agora, vamos lá, Anderson. Vamos aqui dizer uma coisa dura de ser dita? Concorda comigo que o presidente Jair Bolsonaro, que eu entrei nas redes sociais para me opor ao Bolsonaro. Eu não tinha rede social, Anderson. Eu só tive X e Instagram em fevereiro de 2020. Eu entrei nas redes sociais para denunciar o Bolsonaro e o bolsonarismo. E você sabe as pressões que eu sofri das mais variadas espécies. Mas o presidente Bolsonaro deixou uma lição importante. É preciso politizar a gestão pública, Anderson. Por que é que o presidente Bolsonaro, no dia 30 de outubro, obteve 58 milhões de votos? Porque nós nunca tivemos um presidente da República que tivesse politizado tanto a gestão pública quanto o Bolsonaro. Concorda comigo, Anderson? Sem dúvida. A única razão pela qual uma figura que é uma excrescência, que é um nada, homenageamos Guimarães Rosa. Grande Sertão Veredas completa 70 anos de publicação em 2026. Você recorda do início do Grande Sertão Veredas? Vamos recordar para a sua audiência, para eles começarem a segunda-feira literária? No nada. Tiros que o senhor ouviu são briga de homem não, Deus esteja. A primeira palavra de Grande Sertão Veredas define Flávio Bolsonaro. No nada. Como é possível que depois dos áudios com Vorcaro, que Flávio Bolsonaro ainda exista? Como é possível que ele não tenha explicado onde estão os 61 milhões de reais? A contabilidade desse dinheiro não chegou. Como é possível que ele permaneça sendo competitivo? Só há uma explicação, Anderson. Nunca há só uma explicação. Uma explicação que me parece forte. Obviamente, nada tem a ver com Flávio. Tem tudo a ver com a politização da vida brasileira gerada pelo bolsonarismo. As pessoas que dizem que vão votar no Flávio votam segurando o nariz para não vomitar, mas votarão. Por quê? Porque o Jair Bolsonaro conseguiu politizar o cotidiano brasileiro. O PT quer governar como se governar fosse uma atitude tecnocrática séptica. Não é. Governar é fazer escolhas. Fazer escolhas é um ato político. É indispensável politizar. Não basta esses 2 parágrafos irretocáveis. É preciso uma prática que esteja à altura do que ali se diz. Professor, eu queria falar sobre esse personagem que o senhor citou, né, na sua última fala, que é Flávio Bolsonaro, porque ele se viu obrigado a lançar uma candidatura puro sangue, digamos assim, com um vice do seu próprio partido, do PL,
um deputado aí envolto em uma série de polêmicas, mas foi muito útil, inclusive, essa indicação para atender aos interesses do senhor Arthur Lira na disputa pelo Senado em Alagoas. Parece que foi uma jogada combinada essa indicação do Alfredo Gaspar para formar a chapa presidencial. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa iniciativa, essa chegada aí do deputado para formar a chapa com o Flávio Bolsonaro e os interesses que estão relacionados a essa indicação, especialmente envolvendo essa figura que a gente conhece muito bem, que é Arthur Lira, né? Vamos lá. Essa é a questão, Anderson. Primeiro, o Arthur Lira quer abrir espaço para que ele tenha uma maior facilidade para chegar ao Senado. Para o Arthur Lira chegar ao Senado é fundamental, porque a capacidade de chantagear um futuro governo Lula é maior, já que as questões são, em última instância, decididas no Senado. E o presidente Lula precisará, se for reeleito, terá 3 indicações para o STF. Ele precisa que essas indicações sejam aprovadas. O Arthur Lira no Senado é a garantia de que o Gilmar Mendes continuará sem dar acesso ao processo do kit robótica, que deixa claro o roubo feito pelo Arthur Lira, que é o artífice do maior roubo da história do Parlamento Mundial. Vou repetir. Arthur Lira é o engenheiro do maior assalto aos cofres públicos realizados na história do Parlamento Mundial. Eu fui pesquisar, Anderson. Não existe, nos últimos 2 séculos, em todos os parlamentos modernos, uma única coisa que se compare ao roubo do orçamento secreto. O apoio ao Flávio Bolsonaro é a demonstração concreta que a politização rende frutos. Não há outra explicação. As pessoas que apoiam o Flávio Bolsonaro é Alfredo Gaspar, e a escolha do Alfredo Gaspar, além de indicar abrir caminhos para Arthur Lira em Alagoas, é também uma eterna menção do único discurso que sobrou para a extrema-direita, que é o da corrupção. Uma vez que o Alfredo Gaspar, relator da CPMI do INSS, indiciou o filho do presidente Lula, o que o André Mendonça agora parece corroborar nesse efeito para estabelecer um contrapeso. Sim, Flávio pediu 61 milhões de reais, mas e o Lulinha? O famoso e o PT agora vai virar nas eleições, e o Lulinha, em contraposição ao filho do Bolsonaro. É isso, professor. Eu queria avançar aqui, eu estou de olho no relógio, falar um pouco sobre o lançamento do seu livro, que vai acontecer amanhã aqui no Rio de Janeiro. Vou até colocar aqui na tela o cartaz do lançamento do livro, amanhã, às 19 horas, na Livraria Blocks, lá na Praia de Botafogo, número 316. Já vai acontecer o lançamento do seu livro, o que está aí na tela, A Era de Ricardo III, Guerra Cultural como Método. Você vai bater um papo ali durante o lançamento, enfim, espero estar lá para prestigiar esse lançamento amanhã, professor. Eu queria lhe deixar à vontade para falar um pouco sobre o livro, o que é que o senhor traz nessa obra publicada pela Editora Autêntica. Obrigado, Anderson. No Brasil, eu só publico Autêntica, que é uma editora pela qual eu tenho um grande carinho e tenho um trabalho fantástico com eles. Vamos lá. O lançamento será amanhã, às 19 horas. O bate-papo será com um ator que eu admiro muito, com o Tiago Lacerda, que é um ator shakespeariano de peso. E eu admiro muito, Anderson, todo ator e toda atriz que encenam um texto shakespeariano, porque só é possível você dar voz a um personagem do Shakespeare se você tiver lido, relido, translido, decorado a peça inteira. Quer dizer, todo ator, toda atriz shakespearianos são, sobretudo, críticos muito agudos do texto. E neste livro, o que eu tento fazer é levar adiante uma aposta. A aposta é a seguinte, Anderson. Você concordaria se eu dissesse que nós vivemos um evidente momento de transição no mundo? Há um deslocamento do eixo econômico do Ocidente para o Oriente. Há a emergência de uma nova superpotência, mas uma nova superpotência que também é uma potência nova. Isto é, se você pensar, a última guerra que a China ingressou foi na década de 70, durante um mês, um conflito com o Vietnã, que nenhuma circunstância, foi o único conflito armado da China de 1949 a 2026, não houve outro. A China tem uma metáfora que é muito importante para compreender a economia chinesa e que nós poderíamos trazer para o Brasil, Anderson. A economia para a China são como as águas. As águas só são úteis se servirem a todos, beneficiarem a todo o território.
Águas da China, aliás, é o nome de um livro do Marcelo Azevedo. Você deveria convidá-lo aqui, Anderson. É um economista especialista na China que tem 2 livros importantes sobre a China. Este e um livro sobre o sistema bancário chinês, em que ele mostra que um dos segredos do desenvolvimento da China é a criação de um sistema bancário público voltado diretamente para áreas específicas de desenvolvimento, agricultura, comércio, tecnologia, etc. No livro, a ideia central é que, para uma época de transição como a nossa, muito complexa de compreender, a literatura nos permite formular perguntas novas, mais do que as ciências constituídas, antropologia, história, ciência política, porque todas essas ciências que são fundamentais geralmente partem de modelos estabelecidos e são explicações muito importantes de modelos claramente estabelecidos. Mas nós vivemos aquele momento que o Gramsci chamava o momento em que cria monstros, isto é, o velho não mais se mantém com a mesma força, mas o novo ainda não se afirmou. Nesse período de transição surgem monstros, dizia o Gramsci. Monstro, etimologicamente, é o híbrido, é o compósito, é o feito de vários elementos ao mesmo tempo. A minha aposta, Anderson, é que a literatura fornece formas de oferecer perguntas novas. No caso, eu sugiro, com a era de Ricardo III, que nós vivemos um momento do que eu chamo a vilania-ostentação, que é a resposta encontrada pela forma capitalismo como resposta à crise definitiva que o capitalismo enfrenta. A crise climática, Anderson, mais do que uma preocupação ambiental ou ecológica, a crise climática é a maior crise do capitalismo. Porque, veja, havia uma ideia por trás da forma capitalismo, como eu denomino, que era a possibilidade de acumulação infinita de riqueza. O filho seria mais próspero que o pai, que foi mais próspero que o avô, que teve uma vida mais confortável que o bisavô, e sempre assim. E essa era a aposta do capitalismo. Qualquer ANCAP, anarcocapitalista, qualquer defensor do Nayib Bukele, qualquer defensor da extrema-direita sempre diz o mesmo. Nenhum sistema jamais produziu a riqueza do capitalismo. Ótimo. Há uma questão, no entanto, é que isso só era possível porque se partia do princípio de que a natureza era um repositório igualmente infinito de novas riquezas. O neoliberalismo predador está deixando claro que ou o capitalismo desacelera ou não haverá mundo. Há uma reflexão importante que de um estudioso pensador que nos deixou muito cedo, Mark Fisher, que num livro chamado Realismo Capitalista, tinha uma frase célebre, ele dizia assim: por algum motivo é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Eu inverto essa frase. Eu digo que atualmente ou nós imaginamos o fim do mundo, ou nós imaginamos o fim do capitalismo, ou já não haverá mundo para imaginar. Então essa é a crise definitiva do capitalismo. A extrema-direita, a guerra cultural, são a resposta que a crise do capitalismo encontrou, assim como nos anos 30 o nazifascismo foi a resposta daquele momento. O que eu sugiro é que nós vivemos hoje a era do Ricardo III, porque o Ricardo III é um personagem único na história do teatro shakespeariano e na história do teatro até aquela época. Porque ele foi um vilão que não dissimulava, não disfarçava. Ele foi um vilão que assumia com orgulho a própria vilania. Ele dizia assim, no início da peça, ele fala: estou decidido a provar-me um vilão e a odiar os prazeres vãos destes tempos. Ele quer chegar ao poder. Ele tem um pequeno problema, Anderson. Quem está no trono é o rei Eduardo IV, seu irmão. Na linha de sucessão, há 2 sobrinhos e um irmão mais velho do que ele. Ele precisa apenas fazer algo muito simples. Ele tem que matar os 4, os 2 irmãos e os 2 sobrinhos, o que para ele não chega a ser um problema. E aí ele diz como é que ele vai chegar ao poder. Ele diz assim, Anderson, no que eu vou dizer agora, escute. Olha, estou vendo aqui o horário, estou prestando atenção no horário, não se preocupe. Porque eu levo meu filho, eu posso chegar até as 8h50, porque aí eu saio correndo e levo o João Vicente para a escola. Ele diz assim, olha só, Anderson, ele diz assim: escute no que eu vou dizer agora, teorias conspiratórias, fake news e retórica do ódio. Ele diz assim, como é que ele vai chegar ao poder? Ele diz, na primeira cena do primeiro ato, ele fala: tramas urdir, hipóteses perigosas. Por meio de profecias ébrias, calúnias e ilusões, colocarei meu irmão Clarence e o rei em ódio mortal um contra o outro. O mundo contemporâneo inteiro se abre, Anderson, e a guerra cultural se torna um método de produzir caos cognitivo, que é a antessala de um governo autoritário. Então ele diz assim, olha só,
tramas urdi, profecias ébrias, que aliás é lindo, não é? Drunken prophecies, profecias ébrias. São teorias conspiratórias. Hipóteses perigosas, calúnias e ilusões, fake news. Quando você cria, por meio da guerra cultural, esse rumor constante, a impossibilidade de um diálogo minimamente racional no espaço público, o que é que você gera? Você gera, em inglês ele fala deadly hate, ódio mortal. Quando o ódio mortal é instalado como a única forma de ação política, o que é que sai da sala? A política. O que passa a predominar? A antipolítica dos afetos. Quais são os afetos? Ressentimento e ódio. Anderson, não é a única explicação para compreender como o Flávio Bolsonaro ainda é competitivo? Há um ódio arraigado contra o PT. Há um antipetismo psicopata, mas que, Anderson, não é novo. O antipetismo ou o antilulismo já tiveram outras florações na América Latina. Antivarguismo, especialmente o Vargas de 51 a 54, antiperonismo, especialmente o Perón de 1946 a 1955, anti-López Obradorismo, especialmente antes dele chegar ao poder. Mas qual a razão desses anti-eternos da elite latino-americana? Porque a elite latino-americana não abandonou a mentalidade escravocrata, Anderson. Para a elite latino-americana e para uma certa classe média incapaz de compreender o seu real lugar, qualquer projeto de governo que realize o que dizem aqueles 2 parágrafos, ou seja, lutar contra a preservação de privilégios para a criação de uma nação solidária e fraterna, qualquer ação concreta nesse sentido é recebida com golpes e intervenções militares. O ódio que as pessoas sentiram em 2008, em 2010, quando os aeroportos ficaram cheios de pessoas. Você lembra disso, Anderson? Intelectuais diziam, eu não vou mais viajar de avião, porque está insuportável entrar no aeroporto. É este ódio que a extrema-direita conseguiu levar adiante com uma nova técnica, que é a guerra cultural. Então, no livro, eu tento compreender que a crise da forma capitalismo, hoje, que é a crise climática, é a mais radical crise do capitalismo, que a resposta do capitalismo é a extrema-direita, que a ponta de lança dessa resposta é a guerra cultural, e que hoje, por isso também, nós vivemos o período da vilania e ostentação. O Trump justificou a guerra no Irã, dizendo que quem pagava a guerra era o petróleo roubado da Venezuela. E ele disse assim, we are like pirates. Nós somos como piratas. Da banalidade do mal, da Hannah Arendt, nós chegamos à explicitude desse mesmo mal. Então, o livro é uma tentativa de pensar isto a partir da literatura, sobretudo com 3 peças do Shakespeare, Otelo, Ricardo III e Macbeth, e com uma novela do Dostoiévski, que eu acho que tem que ser relida intensamente, que é Memórias do Subsolo. Porque o tema central das Memórias do Subsolo é uma pergunta, que o narrador, que é a própria forma literária do ressentimento, se faz. Ele diz, como é possível que, em geral, as pessoas escolham aquilo que as prejudicará? Como entender o fenômeno? É o ressentimento. Tá na tela aqui, ó, lançamento amanhã dessa obra que o professor escreveu muito bem pra gente, A Era de Ricardo III, Guerra Cultural como Método, publicado pela Editora Autêntica, lançamento amanhã, terça-feira, a partir das 19 horas, na livraria Blogs, fica na Praia de Botafogo, número 316, Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, um bate-papo com o ator Thiago Lacerda, que vai estar lá também prestigiando o lançamento. Vou tentar passar lá para lhe dar um abraço, viu, professor? Quero parabenizar o senhor pelo lançamento e lembrar que o livro está à venda na Amazon, não é isso? E na Travessa, nós livrarias na Amazon também. Então tá certo. Amanhã, 19 horas, estaremos juntos para o lançamento do livro, professor. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, parabenizá-lo pelo lançamento e lhe deixar um grande abraço, viu? Obrigado, Anderson. Um abraço para a audiência. Um abraço, uma ótima semana. Até a próxima. Opa, vou colocar aqui na tela, agora sim. Conversamos aqui com o professor João César de Castro Rocha. Ele que é historiador, professor de literatura comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e escritor, lançando seu novo livro, esse que está na tela, ó, A Era de Ricardo III, Guerra Cultural
como método, publicado pela Editora Autêntica, lançamento amanhã, às 19 horas, na Blox, Livraria Blox, na Praia de Botafogo, 316, aqui no Rio de Janeiro. O professor ele vai levar o filho dele agora à escola, por isso que eu tive que liberá-lo aqui rapidinho para ele fazer ali ele levar o filho dele. Mas amanhã, quem puder, quem estiver aqui no Rio de Janeiro e puder ir ao lançamento, a gente vai estar lá, estarei lá para dar um abraço no professor João César, enfim, uma obra belíssima que ele descreveu muito bem aqui pra gente, será lançada amanhã aqui no Rio de Janeiro.